Boa noite, igreja. Muito bom estarmos juntos, reunidos no nome do Senhor Jesus, reunidos à distância, esse tempo de distanciamento social, nossa solidariedade aos que estão também no isolamento, famílias aqui da igreja, conhecidos que estão na quarentena propriamente dita. Recebe aí nosso abraço, nosso carinho, nossa solidariedade, que o Senhor Jesus possa estar com você nesse tempo. Em breve você possa voltar às suas atividades e em breve também que possamos estar juntos, agradecendo o cuidado de Deus sobre a sua vida durante esse período aí de quarentena. Nós vamos para a nossa mensagem no Evangelho de Lucas. Estamos falando, pensando juntos aos domingos à noite, parábolas e contextos no Evangelho de Lucas, olhando algumas parábolas e com uma atenção especial aos contextos, às circunstâncias em que a parábola foi contada e também o contexto geral em que essas parábolas, que aqueles ouvintes viviam e receberam a parábola, e como essas parábolas faziam sentido à vida deles, porque elas tratavam aquelas metáforas, as histórias que Jesus contava com as parábolas propriamente ditas, elas faziam sentido para as pessoas, porque as parábolas elas tinham a ver com o cotidiano dessas pessoas. Então, olhar para esses contextos, tanto o que motivou Jesus contar aquela parábola, quanto o contexto diário dos primeiros ouvintes, dos ouvintes diretos das parábolas, nos ajuda a compreendê-las e a extrair lições preciosas para as nossas vidas. Nosso texto hoje é o de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. É a parábola conhecida como a parábola da figueira. Mas eu quero colocar o nome dessa parábola aqui para nossa meditação, a parábola da figueira, da justiça e da misericórdia. Vamos lá? Lucas 13, a partir do verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, Jesus, porém lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai de que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo, mas se vos não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, agora o viticultor, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e coloque estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então tá aí. A parábola dentro de um acontecimento, dentro de uma narrativa. Jesus encerra o capítulo 12, ou Lucas encerra o capítulo 12, contando que Jesus estava trazendo ensinamentos para a multidão, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ao redor dele. E alguns
ensinamentos pertinentes, ensinamentos escatológicos, falando do fim dos tempos, enfim. E Jesus, então, é interrompido nesses seus ensinos. E aí começamos o capítulo 13. Um grupo de pessoas chegam diante de Jesus e iniciam uma conversa. E essa conversa é sobre um episódio específico. E eles estão falando, então, de um acontecimento em que os galileus estão no templo oferecendo sacrifícios a Deus. Certamente no sábado. É um sábado, um grupo de galileus está dentro do templo oferecendo sacrifícios a Deus. E Herodes chega, invade o templo. Herodes não, Pilatos profana o templo e faz um massacre com aqueles galileus. O massacre tal que o sangue dos galileus se misturam com o sangue dos sacrifícios. É sobre isso que eles estão falando, é esse tipo de assunto que eles estão trazendo à tona. Estão puxando esse assunto com Jesus. O texto não fala sobre esse grupo de pessoas, quem eram essas pessoas. Se eles faziam parte da liderança de Israel, por exemplo, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, se eles eram nacionalistas, se eram zelotes, que era uma força, podemos chamar de rebelde, né? Contra a imposição do Império Romano, era um grupo que resistia à ocupação romana nas terras de Israel, nas terras de Jerusalém. É bem certo que faziam parte da liderança, pela natureza da parábola que Jesus conta. E eles então trazem essa parábola, essa história, esse assunto à baila. E Jesus então, ele faz uma pergunta para aqueles homens, ele faz uma pergunta para aquele grupo. Vocês acham que os galileus que morreram, que foram massacrados, que foram dizimados pelo exército de Pilatos, vocês acham que eles eram mais pecadores? É uma ação retributiva de pecado e condenação que aconteceu ali? Jesus não dá tempo para eles responderem e Jesus mesmo responde, certamente que não. Eu vou dizer para vocês que não. Essa fatalidade não é resultado do pecado deles. Mas vocês se arrependam, para que não venha acontecer coisas ruins também com vocês. E imediatamente Jesus coloca um outro assunto, uma outra história. Jesus fala de um outro episódio, de um outro acontecimento. Ele fala, e quanto àquelas 18 pessoas que a torre de Siloé caiu sobre elas e elas morreram? Vocês acham que esses judeus eram mais culpados? E aqui é interessante esse jogo de palavras que Jesus usa entre pecadores e culpados. E se a conversa era em aramaico, eram palavras bem parecidas. Por isso que a gente tem aquela dificuldade na oração do Pai Nosso. Falamos disso numa outra parábola. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas culpas, perdoa as nossas ofensas. Porque as palavras ali elas são bem semelhantes, propositadamente. Jesus fala assim, para mostrar a questão de pecado e culpa, ou de perdão para aquelas pessoas. E Jesus então, ele fala isso. Vocês acham que aqueles 18 que morreram, eles eram mais culpados do que todos os outros judeus? E antes, mais uma vez, antes deles fazerem a resposta, deles darem uma resposta, Jesus mesmo responde, certamente que não. Mas eu te digo que vocês precisam se arrepender. São iguaizinhos os versículos. Arrependam-se para que vocês também não venham a perecer. Essas duas histórias, tanto da invasão de Pilatos ao templo, desse massacre que Pilatos realiza, quanto a queda da torre de Siloé, elas são curiosas porque nós não temos nenhum outro registro histórico desses episódios.
Então eles estão trazendo um assunto diante de Jesus que alguns estudiosos vão dizer que pode ser que nem aconteceu, mas devido a tantas atrocidades que Pilatos realizou, acabou sendo contado esse episódio e se tomou por verdade. Então já tínhamos essa figura da pós-verdade, né? Algo que é contado com tanta paixão acaba sendo acreditado como verdade, pelo sentimento que ela causa nas pessoas. Mas pode ser que seja verdade também. Não há uma confirmação sobre isso. É curioso que nenhum historiador vai citar isso, nem mesmo Flávio Joséfo, que é um eminente historiador do primeiro século, e não poupava de narrar as atrocidades cometidas por Pilatos. E ele também não conta sobre isso. A questão da Torre de Siloé também, outros historiadores não vão dizer esse episódio, não vão contar esse episódio. As pessoas que narravam sobre a história de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, na época da ocupação romana, omitem também este episódio, omitem também este acontecimento. Mas havia, dentro da cultura, dentro do contexto, interpretações. E essas histórias, elas eram tão contadas que elas eram tidas como verdades. Por isso que possivelmente elas sejam verdade mesmo. Tenha acontecido isso. E quando esses homens trazem esse assunto sobre Pilatos ter invadido o templo, ter massacrado esses galileus, e o sangue deles que foi derramado se misturava com o sangue dos sacrifícios, não era nenhuma novidade para aquelas pessoas que estavam ali. Era uma história conhecida entre eles. Não havia nenhuma surpresa. Olha, aconteceu isso, então. Era um fato comum entre aquelas pessoas. O entendimento é que esses galileus possivelmente eram rebeldes também, que não aceitavam a imposição do Império Romano, a invasão de Roma a Jerusalém, mas eram pessoas religiosas. E aos sábados, eles iam ao templo em Jerusalém para prestarem adoração a Deus. É sabido que no templo de Jerusalém, a adoração a Deus era realizada por meio de sacrifícios. Eles levavam o cordeiro, eles ofereciam o cordeiro. Então a maldade de Pilatos aqui é revelada sem papas na língua, com essas atrocidades são escancaradas. Imagine isso, Pilatos se aproveitar da situação de que esses galileus estão dentro do templo, oferecendo um culto a Deus, oferecendo seus sacrifícios a Deus. Então está fácil de pegar os galileus, estão ali reunidos adorando, e eles então fazem um cerco no templo, invade o templo, profana o templo e massacra, dizima esses galileus. É semelhante ao que acontece em algumas regiões até hoje, das pessoas que estão nos seus templos, realizando os seus cultos, ou as suas cerimônias religiosas, seja o segmento que for, e perseguidores então se aproveitam das pessoas estarem dentro do templo indefesas e massacram e matam essas pessoas. Infelizmente nós temos isso nos dias de hoje, nos mais diversos segmentos, sendo perseguidos, dizimados, e os mais diversos segmentos também sendo perseguidores e dizimadores. Isso revela uma maldade imensa. Você se aproveitar da fé das pessoas estarem reunidas cultuando a Deus, então fica fácil de pegar. E aí então faz o cerco no templo e talvez hoje com uma metralhadora ou coisa assim, mata todo mundo ali dentro. Esse entendimento que as pessoas da época tinham, dessa maldade de Pilatos. O que eles estão trazendo à tona é que Jesus se manifeste quanto à maldade no coração de Pilatos. Eles estão trazendo à tona para que Jesus se posicione diante dessa situação. O senhor sabe disso? Sei. E qual é a sua opinião? Talvez assim, o que Pilatos mereça?
E Jesus, ele não se posiciona neste momento contra Pilatos. Pilatos não está ali para se defender. Pilatos não está ali para ouvir a mensagem que Jesus tinha para ele. Pilatos não está ali para ser repreendido. Pilatos também não está ali para receber a misericórdia. Pilatos não está ali para receber uma proposta de arrependimento, de mudança de vida. O que é bem possível é que esse assunto fosse uma armadilha para Jesus, porque se Jesus se posiciona contra Pilatos, eles têm um argumento para condenar Jesus, para denunciar Jesus, para prender Jesus. Tanto que no julgamento de Jesus, eles mentem contra Jesus com relação a essas coisas, de Jesus se posicionar contra o Império Romano. Eles levantam falsas testemunhas que depõem contra Jesus. Jesus, ele não está aqui absolvendo Pilatos. Ele não está dizendo que aquele sofrimento das pessoas não foi nada, são coisas que acontecem. Jesus, ele entende o que está acontecendo, ele sabe a gravidade do fato, mas Jesus não tem o que dizer a Pilatos, porque Pilatos não está ali diante dele. Quando Pilatos esteve diante dele, ele teve oportunidade de tratar as questões com Pilatos. Mas aquelas pessoas estavam diante de Jesus. E aquelas pessoas se achavam as mais corretas. E elas estão, então, expondo a maldade do coração de Pilatos. E Jesus, então, ele coloca uma outra história, a história da Torre de Siloé. Como era essa história? O que de fato tinha acontecido quando caiu a Torre de Siloé? Pilatos está envolvido na história também. Heitzen é um comentarista do Novo Testamento e ele vai dizer essa interpretação da Torre de Siloé. Siloé era o lugar que tinha o tanque de Siloé. Era o lugar que tinha água, no lado sul da cidade de Jerusalém. E esse tanque de Siloé é onde que Jesus cura um cego e pede para ele se lavar no tanque de Siloé, que Jesus cospe no chão, faz a saliva, passa no olho do rapaz, o rapaz vai lavar no tanque de Siloé e enxerga. Então, por haver água ali, Pilatos ele vai fazer um aqueduto para conduzir aquela água para outro lugar. E Pilatos precisava de dinheiro para financiar esta obra, a construção desse aqueduto. E Pilatos, então, ele pega dinheiro do templo de Jerusalém. Ele comete mais uma aberração para a religiosidade do povo judeu. Ele usa o dinheiro do templo, forçadamente, indevidamente, ele tem o poder, ele pode fazer isso, ele obriga a ceder o dinheiro do templo para ele e ele financia esta obra. Pilatos precisava de mão de obra para a construção e ele contrata alguns judeus para fazer esse trabalho. Esses judeus que aceitam esse trabalho, eles eram muito mal vistos pelos outros judeus. Os outros judeus, eles tinham esses que aceitaram o trabalho como pecadores, como pessoas traidoras da fé. Por quê? Porque eles estão aceitando um trabalho que está sendo financiado indevidamente com o dinheiro do templo. Então, a leitura que os outros judeus estão fazendo desses operários é de que eles são os piores pecadores da terra. E então eles estão fazendo esse trabalho e acontece uma fatalidade. Havia uma torre em Siloé e essa torre cai sobre os operários e mata 18 operários. Qual é a leitura que esses judeus fazem desse episódio? A leitura que esses judeus fazem desse episódio é que aqueles 18 que morreram receberam o que mereceram. Eles mereciam mesmo morrer. A leitura que eles fazem é que há uma retribuição divina. Olha, eles pecaram contra Deus, Deus castigou. Devia morrer mesmo. Foi bom que morreram, porque aprenderam. Ou eles não aprenderam, né? Mas fique como uma lição para os judeus.
que não se deve aceitar esse tipo de trabalho. É digno de nota que Jesus absolve. Quando Jesus pergunta assim, esses que morreram são mais culpados que os outros? E ele vai dizer, vou lhe digo que não. Jesus absolve esses 18 judeus que morreram com um acidente de trabalho, com uma fatalidade. Então há uma leitura feita aqui pelas pessoas da época quanto a esses dois episódios. Há uma tristeza, há uma consternação, há um lamento, há um pranto, há um luto para com os galileus que estavam no templo oferecendo o culto e são assassinados por Pilatos. Mas há uma satisfação pelos judeus que morrem num acidente de trabalho, porque eles estão tendo esses judeus como os piores pecadores da terra. Jesus ele está colocando diante daquelas pessoas a maldade do coração delas. Elas estão trazendo para Jesus avaliar e analisar a maldade do coração de Pilatos. E Jesus coloca e fala assim, vocês já olharam para vocês? Vocês já olharam para dentro de vocês? Vocês estão aqui falando de Pilatos. Pilatos não está aqui para se defender. Se ele tivesse, eu falaria. Mas vocês já olharam para dentro de vocês? Vocês já fizeram assim, uma leitura da sua espiritualidade? Vocês conseguem perceber como é que vocês lidam com Deus, como é que vocês lidam com a fé? Vocês se entristecem com pessoas que morrem dentro do templo, mas vocês se alegram com pessoas que morrem trabalhando. Vocês têm uma espiritualidade que festeja a morte de alguns. Vocês têm uma espiritualidade que festeja a morte de pessoas. E é por isso, então, que Jesus faz essas perguntas, Jesus faz essas colocações. Então, existe alguém ali que é mais ou menos pecador? Existe alguém ali que é mais ou menos culpado? Jesus fala assim, não. Todos são pecadores, todos são culpados iguais, mas vocês precisam aprender a olhar para dentro de vocês. E vocês precisam conseguir identificar o mal também que há dentro de vocês. E eu tenho uma proposta para vocês. E a proposta que eu tenho para vocês é o arrependimento. É muito fácil, quando elegemos inimigos ou quando elegemos desafetos, seja como for, é muito fácil a gente ver os demônios que estão em torno das pessoas que são nossos opositores. E quando isso acontece, nós nos enxergamos como anjos e os outros como demônios. O que Jesus está dizendo para eles é para assim, olha para dentro de vocês e vocês vão ver que há demônios aí também. Há maldade aí também. Há uma espiritualidade que não tem nada a ver com Deus. Uma espiritualidade que festeja a morte. Uma espiritualidade que se alegra com a morte de pessoas que saíram de suas casas para ganhar o pão para suas famílias. Acontece um acidente, uma torre cai sobre eles, essas famílias ficam desamparadas. E vocês festejam essa tragédia? Vocês se alegram com a morte dessas pessoas? E aí então Jesus conta a parábola. E aí Jesus então insere essa parábola para trazer um ensinamento para aquelas pessoas. E a parábola, como nós lemos, havia um homem que tinha uma propriedade, um sítio, uma fazenda. E esse homem decide plantar vinhas, uva, né? E ele contrata um vinhateiro para cuidar das suas uvas. Mas no meio destas vinhas, esse homem planta um pé de figueira. E ele espera também colher fruto desta figueira. Talvez para nós isso soe um pouco estranho, principalmente para mim, né? Para mim, se o camarada plantou pé de uva, não tem nada que enfiar
pé de figo, né? No meio. Mas, para os judeus, isso era comum. A videira e a figueira eram cultivos comuns. Tanto que Joel vai falar dessas duas plantações juntas. Abacuque, naquele texto famoso, né? Ainda que a figueira não floresça, a videira não deu seu fruto. Para os judeus era comum essas plantações juntas. E o homem, então, ele faz isso, ele planta a figueira junto com as vinhas. E por 3 anos ele vai procurar fruto nessa figueira. A figueira levava aproximadamente 3 anos para produzir. Depois, mais 3 anos o fruto não era comido, esperando a purificação da árvore. Lá em Levítico 19 você vai ler sobre isso. E no 4º ano eles ofereciam o fruto a Deus. E depois eles comiam do fruto. E por 3 anos esse homem vai até a figueira e para colher os seus frutos. E ela não produz fruto. E o homem então chega a uma conclusão óbvia. Ele fala assim, vamos arrancar essa figueira daqui, porque ela só está ocupando espaço. Ela só está sugando a terra. Ela está sugando os nutrientes da terra, que podia ser uma outra árvore, que podia ser uma outra plantação, ou poderia esses nutrientes da terra estar alimentando as minhas videiras, que são produtivas. O homem, ele quer fazer justiça. E era mesmo justo que se arrancasse a figueira. Mas o vinhateiro, ele tem o cultivador ali, ele oferece a misericórdia. Enquanto o dono da terra oferece a justiça, o vinhateiro oferece a misericórdia. Ele fala assim, deixa eu cuidar dessa figueira mais 1 ano. Eu vou escavar o entorno dela, eu vou colocar adubo, esterco. Na versão que eu li aqui, é a João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Eu vou colocar estrume por mais 1 ano, para nós vermos se ela vai produzir frutos. E se ela produzir fruto, muito bem. Se ela não produzir, então o senhor decide se vai cortá-la. Ele oferece misericórdia. Ele oferece salvação para a figueira. A figueira não vai fazer nada para receber a salvação. É alguém de fora que vai cuidar dela. É alguém de fora que oferece misericórdia. É alguém de fora que vai cuidar. É alguém de fora que vai adubar, que vai fazer de tudo para que ela possa ser salva, para que ela não seja arrancada, para que ela não seja cortada. Por isso que eu coloquei o título da parábola da figueira, da justiça e da misericórdia, porque aquela figueira merecia justiça. Ela merecia ser cortada, porque uma figueira que não produz fruto, mas ela recebe misericórdia. Jesus, ele surpreende os seus ouvintes com essas histórias e com essas colocações e com a parábola. Porque aquelas pessoas estão tentando trazer a maldade do coração de Pilatos para o debate, e Jesus coloca a maldade do coração deles em debate. E Jesus, então, está fazendo uma aplicação dessa parábola. Então, talvez nós ficamos nos esforçando em alegorizar a parábola. Quem é a figueira? Quem é a videira? Quem é o dono da terra? Quem é o agricultor? Mas é muito claro aqui que quem é a figueira são aquelas próprias pessoas que foram até Jesus para acusar Pilatos e para que Jesus tratasse da maldade de Pilatos. E Jesus expõe diante deles a maldade do coração deles. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas, vocês são essa figueira. E sabe o que vocês merecem? Por causa da maldade do coração de vocês? Vocês merecem a justiça. Porque a espiritualidade de vocês não tem nada a ver com o meu Pai. A maneira com que vocês expressam uma fé não tem nada a ver com o reino de Deus. Vocês querem expressar a fé de vocês elegendo pessoas que merecem a morte. Vocês festejam essa morte. Vocês se satisfazem quando acontece morte. E meu Pai é o dono da vida. É Ele quem dá o dom da vida. A vida e a morte está nas mãos dele, não na de vocês. Então vocês merecem serem arrancados
Vocês são uma figueira no meio do meu povo, que são a videira. E vocês merecem ser arrancados, vocês merecem justiça. Mas sabe o que eu tenho para oferecer para vocês? Misericórdia. Eu tenho misericórdia para vocês. Eu tenho misericórdia de vocês. E eu quero oferecer, fazer uma proposta, eu quero oferecer o arrependimento. Vocês precisam se arrepender do mal que está dentro de vocês. Porque senão vocês vão perecer assim como aqueles galileus. Vocês vão perecer assim como aqueles judeus na Torre de Siloé. Porque vocês serão consumidos pelo próprio mal que está dentro de vocês. O mal que vocês alimentam dentro de vocês, ele irá destruir vocês. Por isso que Jesus oferece a misericórdia, porque Jesus tem compaixão deles. Porque Jesus está vendo que há tanta maldade dentro do coração deles, e esta maldade que eles estão acalentando dentro de si, nutrindo dentro de si, vai acabar destruindo eles mesmos. Uma mensagem para nós. Olhemos para dentro de nós. Percebamos que há também maldade dentro de nós, que precisam ser colocadas diante de Jesus. Nós temos a tendência de colocar a maldade dos outros diante de Deus. E essa parábola, esse texto, ele nos fala o seguinte: tenta olhar para dentro de você e veja que há maldade também dentro de você. Nós vivemos um tempo no nosso Brasil muito triste. Muito triste, que eu confesso que me comove as emoções, esse tempo de evangelho brasileiro. É vergonhoso dizer hoje que é evangélico no Brasil, por conta da maldade no coração do evangelho, dos evangélicos. Eu quero citar 2 episódios. Eu cito o episódio quando o neto do Lula morreu. Uma criança morreu. Houve tanta manifestação de alegria pela morte daquela criança. Houve tanta zombaria com a vida do Lula. Era como se dissesse assim: ó, bem feito que o neto dele morreu. Roubou. O neto dele tem que morrer mesmo. Eu não estou inocentando o Lula aqui, por favor. Se ele roubou, ele tem que ser julgado, condenado e preso mesmo. Eu estou dizendo do mal que há no coração dos evangélicos, que se alegram com a morte de uma criança e festejam a morte de uma criança e celebram a morte de uma criança e celebram o fato de um avô ter que ir escoltado para um velório do seu neto. Isso não é evangelho, por favor. Isso não é evangelho. Eu quero citar outro episódio, quando o nosso presidente, o Bolsonaro, testou positivo ao Covid-19, disseram assim: evangélicos, tomara que morra. Tomara que os filhos dele também sejam contagiados e morra todo mundo. Nós temos um sistema evangélico que celebra a morte. Elegemos inimigos e celebramos a morte, desejamos a morte. Ao confronto entre polícia e outras pessoas, adolescentes, jovens, e um jovem morre, e a gente fala: mereceu morrer. Nos alegramos com a morte de um jovem de 20 anos, nos alegramos com a morte de um jovem de 14 anos, nos alegramos com a morte de uma criança. Ah, pastor, então você queria que o policial morresse? Não. Eu não queria que ninguém morresse. Mas eu queria menos ainda que nós evangélicos não nos alegrássemos com a morte, não celebrássemos a morte, não desejássemos a morte. É triste viver uma fé dessa maneira, estarmos envolvidos num sistema religioso onde a morte é celebrada, onde a morte é desejada, onde a morte é benquista.
Olha para dentro de você e você vai ver também que é a maldade. Não há demônios só no Lula. Não há demônios só no Bolsonaro. Há demônios em mim e em você. E a gente precisa tratar os nossos demônios, as nossas maldades, e nos parecermos mais com Cristo, com o nosso Senhor, com o Evangelho. Esses são alguns exemplos. E eu peguei propositadamente que são os mais polêmicos. Mas há tanta maldade sendo celebrada. Há tanto erro trazendo satisfação. Como enquanto nós deveríamos ser uma outra voz. A voz de Jesus, a voz do Evangelho, a voz da misericórdia. E Jesus olha para aquelas pessoas que estão se alegrando com a morte daqueles operários e fala assim: vocês merecem justiça, mas eu tenho para oferecer a vocês misericórdia. Mais um ano. A ideia é que se no outro ano não tivesse fruto, o vinhateiro ia dizer assim: me dá mais um ano para eu cuidar dela. E se ela não desse fruto, me dá mais um ano para eu cuidar dela. Misericórdia. Oséias já disse isso e Jesus repete: misericórdia eu quero, não sacrifício. Precisamos ser o povo da compaixão, da graça, da bondade, da misericórdia. Agora, se Pilatos cometeu essas atrocidades, ele tem que responder por elas. Isso aí é outra coisa. Mas nunca festejarmos a morte, a desgraça da vida das pessoas. É interessante que essa parábola também termina sem um final. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe nem se o dono das terras aceitou a proposta. Todas essas parábolas não têm um final, você já observou isso. Porque é você que vai escrever o final. O que você acha? A figueira merece misericórdia? Se a figueira é o outro, fica mais fácil, né? Mas quando eu olho e penso que eu sou a figueira, eu quero a misericórdia para mim. Então eu tenho que desejar a misericórdia para outras pessoas. Então você que vai colocar o final nessa parábola também. O que a árvore vai fazer? Vai dar fruto? Recebendo o adubo, o cuidado? O que o dono da terra vai fazer? Vai aceitar a proposta de dar um fôlego e possibilidade, ter misericórdia para que a árvore possa ser salva? O que os ouvintes fizeram? Qual foi a reação dos ouvintes? Tudo isso nos é omitido por Lucas, porque a partir do versículo seguinte ele já vai contar de Jesus numa sinagoga, num sábado, realizando um milagre. Então resta a mim e a você a colocar um final nessa história. E esse final é com o nosso comportamento diário. É com a nossa vida que a gente responde que final damos a ela. Quero orar com você e pedir que Deus nos faça seguidores de Jesus, seguidores do Evangelho, comunidade da misericórdia. Senhor, ajuda-nos a refletir o caráter de Cristo em nós, nesse tempo de tanta polarização, ó Deus. Que essa polarização não venha corromper o Evangelho dentro de nós. Não venha nos tirar a alegria de sermos parecidos com Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a amar as pessoas e a desejar que elas também tenham oportunidades de serem salvas. Ajuda-nos a oferecer misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos seguidores do Evangelho, súditos do teu reino. Obrigado, Deus, porque como figueira que somos, o Senhor nos ofereceu a misericórdia. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas o Senhor nos trata de acordo com a pessoa de Jesus, o seu amor, a sua graça. E o Senhor nos salvou. Ajuda-nos a sermos um canal de salvação para outros. É que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Senhor